Aleluias. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai. Ninguém é maior do que você, Jesus. A Tua graça nos basta, Pai. A alegria de Te buscar nos basta, Pai. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez, até que todos estejam sentados, até que as crianças estejam na salinha. Senhor Deus e Pai, as Tuas benignidades duram para sempre, e o Senhor sonda nossos corações em todo o tempo, e nós passamos a saber quem somos, Pai, em Ti. Permita que nós entremos em lugares no Senhor essa noite, Pai, onde verdadeiramente os propósitos eternos falem aos nossos corações, propósitos maiores que os nossos, planos e sonhos maiores que os nossos, Pai. Nos desperta para uma vida com o Senhor, uma vida não só aqui, mas uma vida eterna. Aqueles que entraram aqui oprimidos, sejam livres e libertos agora. Aqueles que entraram atribulados, recebam a paz de Cristo. Aqueles que entraram enfermos, sejam curados agora na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que sofrem perseguição, o amor, a paz, a graça de Jesus Cristo já te libertou. Seus opressores não mais te tocarão. Em nome de Jesus, Pai, eu profiro toda sorte de bênção sobre a Tua igreja, que os corações estejam cativos apenas ao Senhor essa noite, Pai. Nós só precisamos de Ti, ninguém é maior do que você, Jesus. Tu sabes o motivo de todas as coisas, aquilo que incomoda nossos corações muitas vezes, Pai, é porque o Senhor permitiu para que nós voltássemos nossos olhares para Ti. É no nome poderoso, bendito, santo de Jesus que nós estamos dedicando este culto a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Sei que Ed já perguntou, mas quem está nos visitando pela primeira vez de novo? Onde você estava, gente? Onde você estava que vocês não vieram aqui ainda? Glória a Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ô Ed, tira um pouquinho do ganho que está dando microfonia aqui em cima. Eco. Queridos, nós temos vivido nesses dias, nessa geração, uma espécie de busca por gurus, busca por pessoas em quem nós possamos confiar nossas vidas, pessoas em quem nós possamos confiar nossos problemas, nossas dificuldades. E um espírito de religiosidade tem entrado no meio do povo de Deus. Este espírito de religiosidade tem roubado aquilo que é a promessa de Deus para todos nós, que nós sejamos filhos de Deus. E muitos têm vivido como servos, como escravos, mas nunca têm se posicionado como verdadeiros filhos, porque não sabem que tem essa autonomia para chegar através de Cristo ao Pai. Aí você procura o missionário B, o missionário C, o profeta A, o profeta B, e fica aquela sua vida perseguindo religiosamente pessoas que possam fazer algo por você. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 8. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Aleluias. Verdadeiramente, ninguém é maior do que você, Jesus. Aleluia. Ao contrário, queridos, diz assim a palavra do Senhor: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus a seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque se sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, não és mais escravo, porém filho, mas se filho, também herdeiro por Deus. Porém, aquele tempo,
não conhecendo a Deus, vos fizeste escravos dos que por natureza não são deuses. Olha esse último versículo, gente. Porém, naquele tempo, não conhecendo a Deus, vos fizeste escravos dos que por natureza não são deuses. Esse é o espírito da religiosidade, que tem roubado a posição de filhos dos filhos de Deus. Aí nós nos posicionamos como servos, como escravos em todo o tempo. Mas a Bíblia está dizendo que o herdeiro, quando é menino, ele nada difere do escravo, porque tem tutores sobre ele. No início da caminhada de todas as pessoas, de todos nós, é necessário que nós tenhamos verdadeiros tutores, discipuladores, pais de destino para filhos de propósito. Mas ninguém fica criança toda a vida. A vantagem dos pais espirituais com os pais ministeriais, os pais de destino profético para nossas vidas, são homens e mulheres que são chamados para levantar a sua chamada, para que você possa decolar. Qual que é a diferença dos pais para os cães? A Bíblia fala para a gente vigiar, ter cuidado com os cães. Aos pais, você vai colocar a sua intimidade em suas mãos e ele vai cortar uma aliança com você. Nessa aliança ele não vai te castrar por ter colocado a sua intimidade nas mãos dele. Eu não estou falando da intimidade sexual. No Antigo Testamento era a intimidade sexual. O camarada chegava lá e colocava o órgão genital na mão do profeta, do homem de Deus, e era cortado a circuncisão, era feita a aliança. Os verdadeiros pais não castravam seus filhos, mas os cães os castram. Sabe por quê? Porque normalmente aqueles que têm o espírito de cão, eles temem perder posições. Eles vivem por um status, por um posicionamento totalmente diferente dos pais. Um pai biológico, quando ele tem seus filhos, ele fala: esse aqui vai ser um doutor, este vai ser um médico, um engenheiro, um grande advogado, um magnata, um empresário, esse aqui vai ser dono de muitas terras, muito gado. O pai começa a profetizar em toda a vida: olha, vai casar com uma mulher maravilhosa, vai casar com um homem maravilhoso, se for menino. E vai profetizando na vida do filho, porque os pais querem que os filhos o superem. Existem no mundo espiritual, dentro da igreja, homens e mulheres se posicionando como verdadeiros pais espirituais. Mas como assim, pastor, homens e mulheres? Sabe por que homens e mulheres? Porque a paternidade não é algo do sexo masculino. A paternidade é uma característica de Deus. Quando Deus envia seu Filho Jesus Cristo, primogênito dele, unigênito dele, para a terra, ele estava dando um sinal para a humanidade, de que ele queria ser pai da humanidade. Ser Deus apenas para ele não era o suficiente, ele queria ser pai. Tem um texto que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, aonde você quer chegar na sua vida? Quais os planos você tem traçado para a sua vida? Você vai precisar de pais espirituais, e você vai precisar se tornar um pai espiritual. Você vai sentir a necessidade de se tornar um, porque eu tive um bom pai biológico, eu tive bons pais ministeriais. Isso gerou em mim a capacidade de me tornar um pai ministerial e um pai biológico à altura, talvez superando até os meus pais. Nós temos muitos pais em nossas caminhadas. Aquele que te ensinou seu primeiro empreendimento, aquele camarada que falou assim: olha, eu vou te ensinar como é que ganha dinheiro. Você trabalha, você faz isso, você vende um negócio aqui, você vai ganhar um dinheiro. Olha, se você pedir emprego ali na loja tal, eles vão te empregar lá para limpar os vidros e você vai ganhar seu primeiro dinheiro. Foi um pai financeiro para você, um pai nas finanças. A pessoa que despertou para os seus primeiros empreendimentos na vida. Aí na caminhada vem muitos pais. Alguns te levaram para os pecados, os pais de pecado te levam numa direção. Esses você não precisa segui-los nunca mais. Uma vez abandonados os pais de pecado, descarte-os. Esses vêm para a sua vida para te levar o primeiro copo de cachaça, para te trazer o primeiro baseado, para te levar para a prostituição. Estes são os pais de pecado. Aqueles que vão roubando a promessa de Deus para você. Esses são criados e guiados por Satanás para te roubar a promessa de Deus, porque esse clamor que tem no seu coração de onde você quer chegar, foi Deus que colocou. Aí você tem um desespero no coração, uma gana por vencer e não sabe de onde vem. Todos os dias da sua vida você acorda em busca de algo. Você acorda e fala: vai ser hoje. Hoje eu completo mais um degrau. E a cabeça já começa a entrar num estado de ansiedade. E você entra num estado de guerra mental.
A intenção não é entrar num estado de guerra mental. Jesus nunca disse isso. Sabe por quê? Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. A Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz, e é ele que vence a guerra. Mas pastor, mas como assim? Mas a palavra não diz que nós, como filhos de Deus, estaremos sempre em estado de guerra? Queridos, vamos estar em meio a tribulações, a guerras, a batalhas terríveis, lutas em nossas vidas, mas em todo o tempo, a paz de Cristo reina em nossos corações. Somos diferenciados, não somos melhores. Vocês já viram como que uma pessoa comum, que não conhece a Deus, se desespera por coisas pequenas? Você vai conversar com um camarada, ele fala assim, olha só, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu lembro de eu tinha uma empresa de porta a porta lá no sul do Brasil, eu lembro de uma cliente que eu tinha. Um dia eu chego na casa dela para fazer o acerto com ela, e essa mulher estava chorando num pranto terrível. Aí eu falei assim, dona Maria, o que foi? O que aconteceu com a senhora, esse desespero? Meu filho, comprei minha geladeira novinha, chegou essa semana, vem ver aqui. Aí eu cheguei lá para ver, um arranhãozinho desse tamanhozinho, assim, tive que olhar bem de pertinho, ela mostrando aqui, você está vendo aqui, ó, tá vendo aqui? Riscou a minha geladeira. Aí eu falei, meu Deus do céu, a senhora está desesperada por isso. A senhora não conhece o Jesus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso? A senhora não experimentou desse Deus? Como que a senhora pode se desesperar por coisas tão pequenas? Aí o Espírito Santo falou imediatamente comigo, calma, você me conhece, me apresente para ela com amor. Então muitas vezes nós temos o hábito de julgar aqueles que não estão ainda em posição como nós estamos. Você já está com um certo nível de conhecimento, um certo nível de sabedoria, um certo nível de entendimento da vida, e você se posiciona como um crítico, como um julgador. Olha, como fulano não consegue ser como eu, vou criticá-lo. Como que pode ser fraco assim? Como que pode não saber ganhar dinheiro como eu? Como que pode não se relacionar com a família como eu me relaciono? Como que não pode ter sucesso? Querido, um dia você também iniciou sem ter sucesso e teve alguns fracassos para chegar no sucesso. Se é que você tem tanto sucesso assim. O sucesso não está no ponto final em que você alcança algo que você tem buscado. O sucesso está no meio do caminho. Jesus, em todo o tempo, nos exorta a buscar o entendimento das coisas. A falta do entendimento tem levado o povo de Deus a perecer. Nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês: quem pecou mais, Davi ou Saul? Quem pecou mais? Davi pecou mais do que Saul, mas Deus chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Saul tentava se justificar, e não é do homem a autojustificação. O homem não tem a capacidade de se autojustificar, porque toda vez que você se justifica, você é uma pessoa, mostra que você é uma pessoa difícil de se arrepender. É o arrependimento em Cristo Jesus e o sacrifício de Cristo na cruz que te justifica. Mas você, quando comete algo errado e alguém vem falar com você e fala: olha, você está errado, isso que você está fazendo não condiz. Não, mas olha, veja bem, eu tenho vários motivos para ter feito assim, foi por causa disso, e começa a dar desculpa. Era o que Saul fazia, e Saul foi destituído do seu reino. Sabe o que o reino representa? O governo. Muitos de vocês, muitos de nós, temos sido destituídos do nosso governo de nossas vidas, de nossas próprias vidas, porque nós nos posicionamos com autojustificativa. Temos uma desculpa para tudo. Eu me atrasei por causa disso e disso. Por que não saiu antes? Eu não paguei porque o dinheiro chegou na minha mão e não lembrei. Por que não anotou? Então, não tem desculpa. Pastor, mas aí é um sistema rígido demais, meu Deus do céu. Queridos, não estou falando de rigidez, eu estou falando do amor de Cristo. Foi a cruz, o sacrifício da cruz que te justificou, que justificou você. Não é você mesmo. E Davi sabia disso. Davi sabia que só no Senhor tinha um arrependimento perfeito. Ele chegava para Deus e falava assim: Deus, eu vou morrer, eu fiz besteira, estou lascado, já sei que eu vou morrer. Deus vai me arrebentar agora. Senhor, tem misericórdia, estou afundado no lamaçal do meu pecado. Era assim que ele se posicionava, e que a Bíblia diz que Deus falou com Samuel: Samuel, levanta um homem segundo o meu coração. E Deus apontou para Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem conforme o coração de Deus, em conformidade com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o que te justifica
não é sacrifício, é obediência. É por isso que Deus quis se apresentar como um pai, porque se ele se apresenta apenas como um Deus, a sua justificativa ia ter valor. Eita Deus, deixa eu pegar aqui meu esboço. Um pai, ou melhor, um Deus, você agrada a Ele com sacrifícios. Mas um pai, você agrada a Ele com honra. A Bíblia diz, aquele que honra pai e mãe, está falando da paternidade, dos pais. Aquele que honra pai e mãe, deve honrá-los para que se prolongue seus dias na terra e para que tudo lhe vá bem. Deus não está te pedindo sacrifício, Ele está te pedindo obediência. E toda vez que você obedece, você honra o seu nome. Olha, da raiz de Davi, veio um que derramou seu próprio sangue por amor de cada um de nós. O nome dele é Jesus Cristo, que é da raiz de Davi. Agora, o próprio Davi, quando ele veio, ele derramou sangue alheio. Ele guerreava com pessoas. A diferença de Jesus é que ele derramou seu sangue, guerreando em favor de pessoas, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. É chegado um tempo de nós nos posicionarmos como verdadeiros filhos, e filhos têm direito a uma herança. O primeiro texto que eu li ali, em Gálatas, estava falando de uma herança que muitos filhos não têm acessado, porque estão debaixo de tutores de uma religião. Quem são esses tutores de uma religião, pastor? Toda aquela pessoa ou coisa que você tem depositado a sua sorte, a sua vida. Esses são os tutores da religiosidade. Esses vão travar a sua vida, travar a sua chamada, travar seu propósito eterno. Pastor, então o que eu faço? Eu preciso aprender de Deus, eu preciso ser discipulado. Procure os pais, procure aqueles que querem se posicionar como seus pais. Sabe por quê? Porque os pais não vivem de aparência, eles sabem quem são, eles não estão em busca de lugares, de posições. Eles só querem ser, eles só querem exercer a paternidade. Eu fui discipulado assim, queridos, e eu tenho esse entendimento da palavra. Temos muita base bíblia para a paternidade de Deus em nossas vidas. Quando abrimos o ministério aqui, até hoje, muitas vezes eu estou ali perto da porta, as pessoas chegam, alguns me perguntam, quem é o pastor? Aí eu faço assim, vou te apresentar, prazer. Mas sabe por quê, queridos? Porque a intenção de um pai espiritual, um pai ministerial, não é o status, não é parecer ser pai, é ser de fato um pai. Não adiantaria eu estar aqui vestido, disfarçado de pastor, mas por dentro ser um lobo em pele de ovelha. Então não é a aparência. Então você que é aquele pastor que veste calça jeans? Sou eu. Aquele pastor que usa a camisa para fora da calça? Sou eu também. De vez em quando eu uso um terno, dá vontade, sou livre. Nós precisamos aprender a ser livres e saber quem nós somos em Deus. É este posicionamento que vai te levar adiante. E o hábito de você criar seus filhos, porque você tem que passar por paternidade com a intenção de criar seus filhos também no futuro. Aprenda com os pais. Os pais, eles servem de escada, eles servem de aeroporto para que outros decolem, para que outros subam. Essa é a intenção da paternidade. Para que os filhos subam. Eles não temem o posicionamento, nem o crescimento dos seus filhos, nem que eles se tornem maiores. Essa é a intenção. Que eles se tornem maiores. Ninguém vem ao pai senão pelo filho. E os pais são reconhecidos pelos filhos. Já pensou no meio de nós sair alguns Billy Grahams, Paul Old Shoes, aqui no meio dessa igreja? Vamos perguntar, quem é seu pastor? Quem são seus líderes? Quem são seus pais de propósito? Essa ansiedade no coração do ser humano nesses dias, ela tem demonstrado o quanto nós queremos alcançar algumas coisas, o quanto nós queremos ter algumas coisas que Deus já nos deu. O problema é que nós olhamos para as mãos de Deus e ficamos olhando em todo o tempo para as mãos dele, esperando que ele libere algo que ele já nos deu. É uma questão de posicionamento e disposição e caráter. Não é a medida da sua capacitação e dos seus dons que vão te levar adiante para os propósitos eternos. É o seu caráter. É a medida da sua disposição para com Deus. Nós temos que aprender a nos posicionar como os verdadeiros filhos. Nós andamos dentro de nossas casas com nossos filhos. Eu vejo Gabriel.
e Blenda. Eu chamo a atenção deles, Gabriel, Blenda, dá uns tapinhas na bunda quando precisa. E eles choram no meu colo. Porque eles sabem quem é o pai. O pai não faz nada para ferir. O problema é que nesse tempo, nessa geração, nós fomos muito discipulados, muito treinados pelo mundo a correr do sofrimento, a fugir do sofrimento. Mas você sabia que a única coisa que ainda está te mantendo ligado com Deus é o seu sofrimento? Infelizmente. É a única liga, o único elo que está te mantendo ligado a Deus é o sofrimento que você tem passado. E é Ele que tem te levado em lugares em Deus, que tem te feito crescer, que tem te tornado a pessoa que você tem se tornado. No culto passado eu falei dos filhos mimados. Imagina só se você não sofresse nada. Você seria um filhinho mimado de Deus. Tudo dá certo, onde eu passo as portas vão se abrindo para mim automaticamente. E não é bem assim. Muitas vezes nós vamos alcançar a promessa de Deus por esforço. O reino de Deus é alcançado por esforço. E o que é o reino de Deus, pastor? É o céu, é lá nas nuvens, céu, céu, lindo céu, nós ficamos lá nas nuvens tocando harpa. É isso que é o reino de Deus, queridos. O reino de Deus é tudo aquilo que nós estabelecemos no ambiente à nossa volta. Como? Com a cultura do céu, o caráter de Deus, os princípios do céu. A manifestação da glória de Deus, a manifestação da graça de Cristo aqui na terra depende da cultura, do caráter, do proceder, da disposição dos filhos. Se não mudarmos o nosso comportamento agora nesse tempo, a próxima geração não vai ser próxima. Vai ser a nova geração. E Deus não é Deus de nova geração, Ele é Deus de próxima geração. Porque Ele só chama uma nova geração quando a geração passada errou, não foi capaz de cumprir o propósito. Então, se você for um pai negligente, a geração do seu filho não vai ser a próxima geração que vai dar continuidade a seu legado, a sua chamada. Ela vai ser uma nova geração. Deus vai ter que levantar outro filho, porque o seu não recebeu de você a paternidade. Mas quem são meus filhos? Todo aquele que você se dispor. Eu sempre falo aqui na igreja, se nós jogarmos um objeto qualquer no chão, de quem é a responsabilidade de pegá-lo? Vocês viram que foi eu que joguei? De quem é a responsabilidade de pegar? O coração de vocês, a maioria deve estar pensando assim, se você jogou, você pega. A responsabilidade é daquele que se dispuser a pegar. Aquele que se dispõe é o responsável. Eu falava ontem da diferença de culpa para dolo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Tem um termo jurídico chamado culposo e doloso. Se você pega seu carro e sai da sua casa com intenção de chegar a algum lugar, mas você não tinha intenção nenhuma de matar ninguém, de lesar ninguém, mas uma pessoa atravessa na frente do carro e por acidente você o atropela e o mata. Deus os livre. O nome disso é homicídio culposo. Mas quando você sai da sua casa maquinando, primeiro bobo, bocó que passa na frente do carro, vou dar uma carrada nele e vou matar. E você atropela alguém, mata com a intenção de matar. Isso se chama doloso. Queridos, por mais que você se abstenha da sua responsabilidade, a culpa vai ser sua, porque há sim uma responsabilidade, um governo na mão do povo de Deus. Há uma autoridade em suas mãos que precisa ser exercida. E quando você não se posiciona e não exerce essa autoridade, você é culpado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está em pecado. É a palavra de Deus. Você não pode fazer o bem para todos, mas para alguns você pode. Eu lembro que quando Deus falou isso comigo, eu estava caminhando lá em Conceição da Barra, na beira da praia, fazendo uma caminhada no calçadão. Aí eu estava passando. Aí eu vi, tinha recém chegado do sul do Brasil, eu passei, meu povo joga muito lixo aqui na rua, eu tinha perdido o costume com a cultura local. E lá no sul a gente quase não vê, é raríssimo você ver alguém jogar lixo na rua. E aí eu vi aquela latinha no chão e passei. Negligenciei aquilo, nem olhei direito. O Espírito Santo falou ao meu coração automaticamente: aquele que pode fazer o bem e não faz, está em pecado. Eu voltei, peguei a latinha, levei até encontrar uma lixeira e joguei. A responsabilidade era de quem? De quem se dispôs a fazer. Os filhos estão aí fora à espera de pais que se disponham a se posicionar como pais de destino para filhos de propósito, como pais que vão servir de aeroporto para os filhos decolarem. Tem muita gente que não sabe nada de Jesus.
Tem muita gente que pensa assim, Jesus é um Deus distante, é uma religião. Se eu for lá e fazer uma reza para Ele, está tudo certo. Depois eu posso sair e viver minha vida louca. Queridos, você não foi chamado para isso. Eu tenho falado algumas vezes porque o mundo confunde a vida com Deus com prisão. É o contrário, é a liberdade. Estar em Cristo é a liberdade plena, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui é a liberdade plena, não debaixo das quatro paredes, mas na comunhão dos santos. Quem são os santos, pastor? Somos nós, a igreja de Cristo, a comunhão, a eclesia. Na comunhão dos santos, nós somos mais do que vencedores, porque o que está ligado na terra está ligado no céu, e quando nós concordamos, é uma força poderosa da natureza. Quais são as três forças mais poderosas do universo? O Pai, Filho e Espírito Santo é a concordância mais poderosa do universo. Qual que é a outra, pastor? O casal. Quando um marido e uma esposa concordam a respeito de alguma coisa, ninguém pode detê-los. O que eles ligarem na terra será ligado no céu. A concordância de um casal é poderosíssima. E qual é a outra? A igreja. Quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo e concordamos em prol de uma causa, nada pode nos deter. Aí não acessamos a posição de filhos porque nós estamos muito ocupados com a nossa ansiedade, com o nosso desespero, com a nossa busca diária daquilo que agrada o nosso coração. Esse desespero do seu coração não vai te levar para lugar nenhum, vai te levar para caminhos de morte. Você já tem morrido, já tem falecido, já tem perecido, porque tem faltado o entendimento. Deixa eu falar para vocês aqui, olha. Se eu chegar para você, olha, vai abrir uma empresa de energia elétrica nuclear aqui na NUC, mas tem um setor lá que o camarada trabalha e ganha 1 milhão por mês, mas ele só vai viver 3 anos, porque vai morrer de câncer, não tem jeito. Você vai? Você não vai. Mas se eu falar assim, ó, mas tem uma empresa ali que paga R$1.000 por mês, mas, olha, tem uma promessa de Deus, o camarada vai viver 150 anos com saúde plena. Qual que você prefere? R$1.000 por mês ou 1 milhão? Tem gente que vai preferir 1 milhão e tem preferido, na verdade quase todos nós temos preferido esse milhão. Esse milhão está roubando a sua vida, a sua saúde, a sua sanidade mental. Está vivendo depressivo, está tomando remédio controlado para dormir, está tomando remédio controlado para acordar, para andar, para caminhar, para se mover, para ter disposição. Está debaixo de um jugo pesado demais. Mas quem colocou esse jugo sobre mim, pastor? Foi Satanás? Foi o capeta? Não, foi você. Você pega as pedronas do capeta e fala, não, capeta, não precisa nem jogar em mim, não, daí que eu carrego. E sai carregando. Uai, então quer dizer que a gente não pode prosperar? Queridos, meu Deus, nunca você vai ouvir isso da minha boca. Pensa num povo próspero, é o povo de Deus. A prosperidade nem sempre está associada a um montante de dinheiro, de riqueza. Você pode sim ter muita riqueza e Deus te chamar para o ministério de socorro. Amém. Porque a riqueza tem que ter propósito. Você vai criar dinheiro para chocar? Você não é chocadeira. Ah, não, eu tenho uma pilha de dinheiro igual de chupatinhas, pastor. Eu gosto de ter sim um galpão com mês cheio de moedinhas de ouro, eu saio nadando, aí eu fico feliz. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para deixar um legado, para você semear uma semente poderosa em vida de pessoas. O que é uma semente poderosa? É dar dinheiro para as pessoas, é pagar a conta do povo? É dar carro para os outros? A semente poderosa muitas vezes é uma palavra de ânimo. Eu lembro de uma senhora lá no sul. Nós fomos conversar com ela uma vez. Ela tinha uma tendência suicida muito grande. Ela é desesperada. Aí ela contando para mim, pastor, esses dias eu estava na rua, eu já ia me jogar debaixo de um caminhão. Eu queria muito morrer. E aí eu vi uma amiga minha vindo de lá para cá. Eu falei assim, por favor, conversa comigo. Eu estou a ponto de tirar a minha vida. A mulher falou com ela assim, agora eu não posso não, está na minha hora de almoço, estou com pressa. Tinha um mendigo sentado na calçada e escutou ela falar isso. Chamou e falou, ô dona, não faz isso não, Deus é bom. Falou só isso com ela, Deus é bom, não faz isso não. A vida é boa. Um mendigo sujo, imundo na calçada, largado. Quem teve maior galardão? Obviamente o mendigo. Por quê? Porque ele se dispôs, ele tomou para si a responsabilidade. Ele escutou a mulher falar, eu estou a ponto de tirar a minha vida. Ele tinha dinheiro, ele tinha riquezas, ele tinha bens infinitos ali? Não tinha. Na verdade, ele só tinha disposição de falar, Deus é bom. Não faça isso contra você mesmo. Muitas vezes Deus está esperando de você uma atitude muito simples. E você está achando que Deus está querendo que você mova céus e terra. Sabe como é que é o nome disso? Obra morta. Obra morta é tudo que te leva para um ativismo doido. Você sai fazendo um monte de coisa que Deus não te pediu. O nome disso é obra morta. Aí Deus olha, filho,
Mas eu te pedi para pegar aquela cadeira dali, colocar aqui, você pegou e comprou 100 mil cadeiras, distribuiu pelas igrejas do Brasil e se endividou e trabalhou 10 anos e, meu Deus, e você perdeu a sua própria vida. Eu te pedi para mudar uma cadeira de lugar. A obra morta tem roubado muito das pessoas, dos filhos. Da Deus. Aleluia. Tem água embaixo? Eu nem vi. Mas eu tenho que ler a palavra aqui, olha só. Um dia profere palavras a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavra que não lhe ouve a voz. Muitos teólogos, é por isso que eu falo, gente, conhecimento é uma coisa muito boa, mas o conhecimento que vem de Deus revelado. Eu posso falar coisas aqui essa noite que não tem nada a ver para algumas pessoas. Talvez aqui a Amanda ou o Ézio está ali sentado, talvez algumas das frases que eu digo aqui essa noite, para eles não representa nada, mas para alguns de vocês está mudando toda a história da sua vida. Por quê? Porque o pastor sabichão sabe mais que todo mundo, estudou toda a teologia do mundo? Não, porque o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração muito mais do que eu. Ele sonda o meu e ele sonda o seu e me dá as palavras. Os teólogos dizem que Deus se calou por 400 anos. Vocês podem ver que na Bíblia de vocês, quando termina o Antigo Testamento, o Velho Testamento, antes de começar o Novo, tem uma página em branco escrito 400 anos de silêncio de Deus. Eu não acredito que a teologia esteja certa. Deus não se calou por 400 anos. Deus nunca se calou. Você viu o texto que eu acabei de ler? Deus nunca se calou. Os teólogos só não sabem dizer aonde Deus estava falando. E na sua vida é a mesma coisa. Em todo o tempo Deus tem falado uma linguagem sem palavras. Um dia dando testemunho a outro dia na sua vida. Mas você não consegue despertar porque a sua alma não para de gritar. A sua alma fala alto demais. A sua ansiedade, o seu desespero de conquistar os seus planos pessoais. Aí fica todos os dias, Deus abençoa meus caminhos. E Deus lá do céu falando assim, filho, anda nos meus que já são abençoados. Tem gente aqui, em nosso meio, e não é poucos não, que já deveriam estar até milionários, porque tem uma chamada de socorro. Tem gente que já era para estar curada de enfermidades terríveis. Mas por quê, pastor? Porque não consegue se posicionar como filho, ainda está mendigando como escravo. Ainda está mendigando, corre para o profeta A, corre para o profeta B, corre para o missionário não sei quem, chegou não sei quem na cidade, corre lá, vamos lá ver. E fica de casa em casa buscando aquilo que Deus não falou. Tem gente que não quer ser igreja. Queridos, essa é a mais difícil das situações. É quando um filho não quer ser igreja. Porque as pessoas pensam que igreja é estrutura, é o galpão. Vamos à igreja. Olha lá o galpão. A igreja não é aqui. A igreja são vocês, em qualquer lugar que as pessoas se reúnem. É a eclesia, a comunhão dos santos, como eu falei agora há pouco. Isso é a igreja. Agora, esse posicionamento de igreja, tem gente que não quer mais caminhar assim. Algumas pessoas falam assim, não preciso disso, eu faço minhas orações lá em casa e vivo minha vida como eu quero. Mas eu acho que pastor tinha que ser assim, tinha que posicionar assim, eu acho que levitas, cantores do Senhor tinham que ser assim. Os irmãos lá da igreja eu não estou indo mais porque eu não gosto do jeito deles, como eles me olham, como eles me tratam. Peraí, mas o culto é para quem? É para você? Aí a gente vem para a igreja todo armado, todo blindado. Se eu chegar lá e alguém não me cumprimentar, alguém não me olhar feio, eu já volto, não volto naquele lugar mais. Esse não é o posicionamento de um filho. Quando você morava na casa do seu pai, alguns de vocês ainda moram. Quando você morava na casa do seu pai, dependendo da cara dele, no dia que ele estava mais cansado, mais estressado, você saía falando, hoje eu não volto mais para casa, vou para a escola, de lá mesmo eu sumo no mundo. Você não fez isso. Mas na igreja do Senhor você faz. O culto é para Ele, para o Pai Celestial. Mas você se posiciona como se o culto fosse para você. Aprenda a ser filho. Aprenda a ser filho, senão você nunca vai conseguir a posição de pai. E a posição de pai é uma posição de governo que te dá autoridade. Foi Deus que te trouxe aqui. Existem lugares que vocês querem alcançar que só o Espírito Santo de Deus pode dizer para vocês. Ele está falando essa linguagem sem palavras em todo o tempo, mas você não consegue ouvi-la. Você está igual os teólogos, 400 anos Deus se calou. Aí você fica lá na sua casa assim, meu Deus, mas eu não estou entendendo esse silêncio de Deus, eu estou orando,
eu estou falando com ele todo dia, eu estou pedindo, ele não está falando comigo. Querido, aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. Essa semana passada, segunda-feira, meu Gabrielzinho passou muito mal. Ele teve uma crise de vômito, dores de cabeça. Ele tinha batido a cabeça no sábado. Eu fiquei preocupado achando que podia ser relacionado àquilo. 3 médicos pediram uma tomografia. Aí o coração de pai já fica, né? Deus tem misericórdia do meu filho. E aí ele foi hospitalizado, colocaram o sorinho na mãozinha dele. Mãozinha desse tamanhozinho, você vê uma agulha daquela em mão do seu filho, ele chorar. Dói mais na gente do que nele. E aí ele pegou meu celular e começou a mexer e colocou a música de um barquinho. Eu não sei cantar essa música não, acho que alguém aqui deve saber. Você sabe? O vento balançou meu barco em alto mar. E ele colocou essa musiquinha e ficou mais de 50 vezes cantando e olhando aquela filmagem no celular e cantando ele mesmo, junto com a gravação. Mas aquilo cortou meu coração de com o soro ligado no braço, deitadinho ali, pálido ainda. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, meu filho tem mais fé do que eu. É o amor. Não é que ele tem mais fé, é porque o amor é grande demais e quando Deus quer fazer, ninguém pode detê-lo. E nós sabemos do coração de Deus. Os planos dele, os projetos dele são maiores do que os nossos. É por isso que algumas vezes você recebeu algo que você não queria para a sua vida. Muitas vezes você passou por lutas que você não queria ter passado. Quando eu perdi minha irmã em 2006 no acidente de carro, perdi uma parte da família, 4 pessoas de uma vez. Eu não queria. Se Deus fosse me perguntar, olha filho, vai ter um propósito por trás disso, muito grande. Vidas serão alcançadas devido a esta luta que você vai passar. Eu falo, Deus, eu vou declinar, eu não suporto. Então muitas vezes Ele não vai te avisar de algumas coisas. O silêncio de Deus está dizendo alguma coisa. Ou prepara-te, ou aguarda que eu já estou indo ao seu socorro. De todo jeito Deus passa com você. Se for uma tribulação terrível, Ele passa com você. Se for uma vitória, Ele pega você pela mão e te conduz. Filho, vai por aqui, porque eu preciso que você acerte. Saúde, prosperidade, comunhão com a família, bons relacionamentos, só em Deus. Só em Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem propósitos eternos. Queridos, no final dos tempos, no juízo final, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá diante do justo juiz e você ainda vai ter a lembrança. Você vai ver uma tia, um irmão, um primo indo para o inferno. E você vai sentir a dor naquela hora. Vai doer. Vai doer. Calma, não refutem ainda. Teologicamente não estou falando nada errado. Presta atenção. No dia. Mas Deus não vai permitir que os sentimentos sejam eternos. Ele não vai permitir que esses sentimentos sejam eternos. Ele vai te privar desses sentimentos eternos. E você depois daquele momento não se lembrará mais, porque você não pode ter dor para onde Ele vai te levar. Mas e Ele? E Ele, o próprio Deus? O próprio Deus, Ele vai se lembrar eternamente e vai sentir a falta eterna daquelas pessoas, porque Ele é um Pai de amor. Ele vai sentir uma falta eterna. É assim que é o posicionamento de pai. Tem sentimento. Por que nossos sentimentos de pai são assim? Porque nós estamos ficando parecidos com Deus, a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que Deus começar a te dar projetos no seu coração, e eles começarem a ficar grandiosos demais, e você perceber que está tomando proporções onde pessoas estão sendo abençoadas por causa da sua vida, pode saber que os recursos vão ter que te alcançar. Porque você deve estar em obediência, porque nada prospera fora da obediência. Nada prospera fora da obediência, porque a soberba precede a ruína. Se você está soberbado, você não está em obediência. Você vai passar por uma ruína. Mas se você está em obediência a Deus, seus projetos vão prosperar. Porque já não são mais seus, você começou a sonhar os sonhos de Deus, que são maiores do que os seus. Você começou a experimentar da eternidade, dos propósitos eternos de Deus aqui, porque Jesus promete uma vida abundante nessa e na próxima vida. Ah, pastor, eu achei que era só lá no céu, que ia ser lindo lá. Só lá, e aqui nós somos um bando de sofredor. Queridos, já falei, o sofrimento daqui é a sua capacitação para coisas grandes aqui. O sofrimento daqui está te capacitando para coisas grandes aqui, e para que você receba galardão do céu.
ao realizar o propósito pelo qual foi chamado. Galardão é algo mais poderoso, eu já falei aqui algumas vezes. A recompensa qualquer pessoa pode te dar. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa da sua esquerda pode falar: olha, o que você está precisando hoje? Olha, eu estou sem gasolina no carro. Não, toma aqui R$50, bota um pouco de gasolina. Isso é uma recompensa. Você pode ajudar uma pessoa a carregar um peso, ela te dá uma recompensa. Agora, galardão só Deus pode te dar. E o que o galardão vai fazer por você? Na eternidade vai te dar honra, muita honra. E nessa vida, aquilo que você precisa. Vai te dar aquilo que você precisa. Está enfermo? A cura. Precisa de recurso? A prosperidade. Está difícil os relacionamentos? A comunhão. Está atribulado? A paz de Cristo. Isso que o galardão vai fazer por você. Nós precisamos experimentar estes lugares em Deus nesta geração, neste tempo, e parar de perder tempo, queridos. A vida está passando. O desespero que está no seu coração, eu não canso de falar aqui. Esse desespero que está no seu coração tem te roubado a vida. Todo dia pedindo as mesmas coisas para Deus, num desespero gritante: Deus, vai vencer meu aluguel. Deus, a conta de luz, não sei o que, R$200, vou morrer. Deus, minha vida acabou, furou o pneu do carro, era novinho, rasgou. Que bobeira é essa? Começa a acessar a sua herança. Parece fácil falar, né? Sabe por que para vocês parece tão difícil acessar a herança do Pai? Porque você olha para o mundo físico como se ele fosse a coisa mais real que existe. Porque você pode ver, queridos, isso aqui é a sombra da eternidade. O mundo físico é a sombra da eternidade. O mundo espiritual é muito mais real. E a sua herança está no mundo espiritual. E você pode acessá-la e trazê-la à existência com a palavra quando você quiser. Em todo o tempo Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. O que queres que te faça? Ele falou com o cego. O cego falou assim: eu quero um cão guia. Foi isso? O cego falou assim: eu quero ver. Ele falou assim: vai, a tua fé te salvou. A palavra, eu quero ver. Ele tinha certeza que em Cristo ele podia receber a cura dele. Ele tinha fé. Ele tinha essa fé. Você não tem a fé que se o pneu do seu carro rasgou, o mesmo Deus que te deu o pneu que rasgou vai te dar um outro pneu? Aí você perde o acesso. Viveu até os 30, 40, 50, 60 anos, 20 anos, não sei a idade de cada um aqui. Cada um chegou na idade que está hoje, está vivo. Mas vem passando ano após ano, desesperado como se fosse morrer. A cada dia vai morrer. Ai, meu Deus do céu. É hoje que eu vou me estourar todo. É hoje que eu vou me lascar todo na vida. É hoje que aquela doença me mata. É hoje que vai faltar dinheiro. É hoje que eles vão me mandar embora do emprego. É hoje que as contas vão vencer e vão me tomar tudo. Até hoje você está vivo. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Que temor é esse? Isso aí é o espírito de Pedro. Quando Jesus está caminhando sobre a água, ele fala: é um fantasma. Ai, meu Deus do céu. Aí Jesus grita: calma, sou eu. Aí Pedro: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor andando sobre a água também. Vem. Aí vai Pedro, caminhando sobre a água. Aí Pedro começa a afundar. Por quê? Porque ele olhou para o mar revolto, porque ele olhou para o vento, ele olhou para a tribulação, ele olhou para o ambiente à volta dele. E esse olhar que você tem dedicado para o ambiente à sua volta está te desesperando. Mas essa não é a sua realidade. A sua realidade é a promessa de Deus para a sua vida. E ele disse que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Nós não conseguimos viver essa palavra, porque nossos olhos, a nossa mente não consegue se aquietar. Aí ficamos olhando para um lado, ai meu Deus do céu, agora eu me estrepei. Não, agora eu me dei mal. Vixe, agora aqui vai dar um problema. Não, meu problema vai vir daqui. Queridos, ainda que você perca a vida, a Bíblia diz que ainda somos mais do que vencedores, porque Ele já nos deu a vida eterna. Que medo é esse? Que insegurança é essa? Agora, se for para você depositar sorte num objeto, você consegue. Aí você pega um objeto qualquer e coloca na sua vida e fala assim: agora eu estou com o meu objeto da sorte aqui, agora vai dar tudo certo. Eu peguei a minha cueca da sorte hoje, tem 412 furos nela, e vou sair com ela e vou ganhar o jogo hoje. E fica depositando a sua sorte em coisas. Quem faz a sua sorte é Jesus Cristo. Não tem amuleto da sorte que vai tomar o lugar de Jesus Cristo. Já falei algumas vezes e vou continuar repetindo. Não é trevo de 4 folhas, não é pé de coelho, não é ferradura em cima da porta. Nada disso pode mudar a sua sorte. Só Jesus faz a sua sorte.
Não é mais tempo de andarmos como meninos mimados, de um lado para o outro, como uma folha seca lançada pelo vento, onde todo vento te muda de posição. Hoje você está assim, amanhã você está assim. Posicione-se em Cristo. O alvo é Jesus. Venha para a igreja para falar com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para entrar em lugares em Deus e olhe, fixe os seus olhos em Cristo, queridos. Se você olhar nos irmãos à sua volta, você vai ver tanto defeito. Eu, como pastor, eu tenho acesso a muito mais áreas da vida das pessoas. Claro que eu tenho toda uma ética pastoral que jamais vai me permitir que ninguém saiba da vida um do outro. Mas eu vejo o lado feio das pessoas em todo o tempo. Isso não me aflige nem desse tantinho, sabe por quê? Porque toda vez que eu estou com um de vocês e você me confessa uma dificuldade, eu falo assim, meu Deus, eu sou humano como ele e tão sujeito a falhar quanto ele. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Me ajuda a levantá-lo, me dá sabedoria para instruí-lo. Posicionamento de pai. É assim que os pais têm que ser. É assim que nós temos que ser uns com os outros. Pais uns dos outros. Cuidado com uns aos outros. Elevando uns aos outros e achando superior uns aos outros. Chega de nos posicionarmos como quem é superior. Hoje você pode estar por cima, amanhã você pode estar por baixo. A vida tem muitos ciclos. Tem muitos ciclos. Eu não poderia ter cara de pastor presidente. Eu lembro de um dia que um rapaz visitou a gente aqui, de um ministério, tinha acabado de se converter, mas eu não sabia. Aí eu estou pregando, e quando eu terminei de pregar, aí ele olhou para mim e falou assim, a próxima vez que eu vier na igreja, eu vou pregar aqui. Aí eu pensei, deve ser algum pregador dos bons aí. Aí conversando com o pessoal que trouxe ele, falei, aquele rapaz, ele é de qual ministério? Não, ele converteu essa semana, vai batizar ainda. Inclusive eu que fiz o batismo dele depois, me chamaram lá, eu que batizei ele. Aí eu olhei assim, eu falei, eu acho que está duplicando o negócio, porque se nós dificultarmos demais as coisas, as pessoas não vai ser duplicável o que a gente está fazendo. Nós não podemos ser aqueles colegas de trabalho que chega um novato no trabalho, a gente coloca uma posição, você não vai aguentar ficar aqui é puxado, filho. Aqui tem que ter cabeça, tem que estar ligado, o negócio aqui é difícil, o patrão está de olho em todo mundo aqui, já errou, Aí bota o terror no camarada, o camarada não acerta nem trabalhar. Isso não é paternidade, isso é ser como um cão, como um lobo em pele de ovelha. Derrubar alguém não vai te tornar melhor, agora levantar alguém pode te colocar numa posição muito boa, porque semear em pessoas sempre traz uma grande colheita. Semear na vida de pessoas sempre trará uma grande colheita. Foi o que Jesus fez. Ele veio à terra para lutar em favor de pessoas, de vida humana. Ele nos chamou para ser gente. Ele não chamou eu para ser pastor presidente, não. Ele me chamou para ser gente. Por isso que eu tenho que ter cheiro de gente, estar no meio de gente, falar com gente, comer com gente, porque Jesus fazia isso. E a religião não o aceitou, porque a religião nunca vai aceitar que nós sejamos filhos de Deus. A religião sempre vai nos afastar de Deus. Religião significa religar, mas isso é mentira. A religião não te religa com Deus. O que te liga com Deus é a filiação, é aceitar a Cristo, é estar com Cristo e se tornar irmão de Cristo e filho de Deus. Os religiosos da época olharam para Jesus comendo com fariseus, com cobradores de impostos, com mendigos e com leprosos, e até com prostitutas, se relacionando com aquele povo, falando com aquele povo, no meio daquele povo, e eles o criticaram terrivelmente, porque a religião cega, ela cauteriza, ela impede que a verdade se manifeste. A religiosidade não permite que a verdade se manifeste. Ela traz morte e rouba a vida. Não pense que uma igreja como essa é uma religião. A sua religião é dos crentes, você é um evangélico. Isso foi um nome que o mundo deu para nós. Nós não somos evangélicos, não somos crentes, nós somos chamados filhos de Deus. Estes termos foi o mundo que nos deu. Quem chamou o povo de cristão, pequenos cristos, pela primeira vez? Foram os gregos. Foram os gregos. Está na Bíblia. Nós não somos isso. Nós somos filhos. Ser filho te dá uma posição privilegiada e uma herança com o Pai Eterno. E você saiba de uma coisa: todos os recursos do universo estão nas mãos do Pai. E você, como filho, se você for um filho maduro e você caminha em propósito, estes recursos têm que vir sobre a sua vida
O que são os recursos? É tudo aquilo que você precisa. Se é saúde, é saúde. Se é tempo, é tempo. Se é prosperidade financeira, que seja. Se são os bens, que venham em abundância. A glória de Deus vai se manifestar sobre a terra quando os filhos verdadeiramente implantarem a contracultura do reino de Deus. Já estou finalizando, tá, queridos? Não sintam sono ainda. A única coisa que pode destruir uma cultura errada é uma contracultura. A única coisa que pode desfazer uma cultura errada é uma contracultura. Então, se você está vivendo num ambiente que está te revoltando o coração, está te embrulhando o estômago, está te revirando o estômago, não fique amaldiçoando. Nanuque é uma cidade porca, Nanuque não tem emprego, não rola dinheiro, Nanuque é uma cidade suja. Isso aí é chover no molhado. Você está falando, isso é uma redundância. Você está falando o que está todo mundo vendo. Ué, é igual aquela hora que eu joguei o papelzinho no chão. Se você passar aqui, 10 pessoas, vocês todos passarem do lado desse papel, olha um papel no chão, olha um papel no chão, o papel vai sair do chão porque você viu? Não vai. Mas uma contracultura, eu aprendi que lixo não fica jogado no chão. Você começa a dar um sinal com a sua própria vida para os que estão à sua volta, e o ambiente começa a se modificar através de você. Primeiro, que o chão ficou limpo. Segundo, que algumas pessoas olharam para você. As suas atitudes falam mais do que palavras. As suas atitudes falam mais do que palavras. Lutero que dizia: pregue o evangelho, se precisar fale alguma coisa, porque a sua vida fala muito mais alto. Pastor, mas a minha vida, até nesse exato momento eu fiz tanta besteira, falou tudo errado, eu dei o recado errado para a sociedade, eu dei o recado errado para o mundo. Sim, mas sabe o que significa andar com Cristo? Sabe o que significa? Significa conversão. Você ia numa direção e você se posiciona numa nova direção. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Do seu pecado ele não se lembrará. Seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Mas quando passou? Quando houver o arrependimento, quando houver a obediência, quando houver o posicionamento, quando houver a disposição e a mudança no caráter. E ainda assim, algumas vezes você vai escorregar, nem por isso você vai deixar de ser filho, porque muitas vezes nossos filhos erram conosco, mas continuam sendo filhos. Esses dias Gabriel riscou as paredes da casa tudo. Cheguei, meu Deus do céu, riscou a parede tudo. Ele deixou de ser meu filho? Eu discordo da atitude, mas eu continuo amando com todas as minhas forças. Você pode discordar dos seus filhos, mas vai continuar amando. E Deus é da mesma forma. Ele olha para você e fala assim: filho, apesar da sua falta de caráter, apesar das suas atitudes todas erradas, fazendo tudo aquilo que desagrada o meu coração, eu ainda te amo. Eu não concordo com a sua prática, mas eu amo você. Foi por isso que Jesus subiu naquela cruz, porque a essência do amor de Deus, que é o caráter de Deus, estava em Cristo. Deus não sente amor, queridos, Deus é amor. É a essência do caráter, da personalidade de Deus, o amor. Aí nós pensamos que amor é um sentimento. Eu senti amor por fulano. Não. Você pode até gostar de alguém, mas sentir amor você não vai sentir. Amor não é algo que a gente fica sentindo. Amor é uma decisão. Amor é uma decisão tão poderosa quanto o perdão. O perdão também é uma decisão. Já finalizei. Vou falar só isso agora. Quando alguém te faz um mal e você decide perdoá-lo, isso não quer dizer que você foi curado imediatamente da ferida que a pessoa te causou. Mas a decisão te liberta. A decisão de perdoar liberta você. Porque toda vez que você guarda a mágoa, as amarguras do coração, você leva aquela pessoa dentro de você, não só a ferida, mas você leva aquela pessoa dentro da sua alma, e isso vai continuar te machucando. É como se você tivesse um espinho no pé e você deixasse o espinho no pé. Quando você perdoa, você tira um espinho da sua alma. Ainda dói, porque o furinho ainda está lá do espinho, mas já foi tirado o agente que causava a ferida. Perdão é uma decisão, amor é uma decisão, é um posicionamento de espírito. Você decide amar. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Quero chamar a Ed aqui à frente. Durante esse louvor, eu quero liberar palavras de bênção sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um que entrou aqui essa noite. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. A 12. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que haja verdadeiramente a manifestação dos filhos de Deus nesses dias. Que o ambiente à nossa volta, à sua volta, venha a ser transformado, porque você, a partir de hoje, se posiciona como um verdadeiro filho de Deus. Como alguém que não mais sofre a influência do ambiente à sua volta, mas se torna um influenciador do ambiente. Como alguém que traz à existência aquilo que não existe, porque tem fé, porque tem visão. Deus está buscando uma geração de homens e mulheres que são visionários, dispostos a mudar o ambiente à sua volta, trazendo à existência aquilo que não existe, porque eles têm visão. Que seja ativada a visão de Deus essa noite. Aqueles que não conseguiam mais sonhar, que não conseguiam mais enxergar além do próprio nariz, hoje terão a sua visão alargada, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É o amor de Deus que te trouxe aqui, para que ativasse o seu coração, para que a sua visão fosse alargada, para aquilo que parecia grande demais para você se torne pequeno, porque agora você vê pelo ângulo que Deus vê. Você pode olhar para a sua dificuldade com os olhos de Deus. Você pode olhar para a sua luta com os olhos de Deus, sabendo que há um Deus poderoso, muito maior do que a sua dificuldade, muito maior do que a luta que você tem passado. Aquele que passa com você em amor. Aleluia, receba de Deus esta visão. Que nasçam visionários em nosso meio, dispostos, com caráter de Cristo. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a sua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia. Não temerei a sua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A glória é do Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
sei mais viver. Sim, Senhor, nós não sabemos viver fora da sua presença, Pai. Quem já pisou? Sim, Senhor. Santo, Aleluia. Santo, A glória em é de outro Deus. lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.